Meus amados, estamos na DIP, né? Dia da igreja perseguida em toda a face da terra, em todo esse planeta Terra. E a gente tem que trazer uma palavra pautada nisso, sobre a questão da perseguição. Amém? E eu quero que os irmãos abram comigo o livro de Atos, no capítulo 8, muito conhecido. Amém? Está escrito assim, o verso 1 até o 4. Diz a palavra assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E você diz amém. Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Deus. Meus amados, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Eu louvo a Deus por essas portas abertas, pela igreja, pelos nossos irmãos que estão em todos os lugares agora, cultuando a Deus, se enchendo, creio eu, da palavra e se fortalecendo na palavra. Amém. Porque é a palavra de Deus que nos mantém de pé. É a palavra de Deus que nos sustenta e nos fazem pessoas fortes. A palavra diz sobre isso. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você se torna uma pessoa forte. Você se torna uma pessoa que tem um olhar diferente do que o mundo tem. Porque o Senhor nos dá a visão espiritual das coisas que nos cercam. A pior batalha que existe, irmão, não é essas que são travadas com as armas mais poderosas feitas pelos homens. A batalha mais horrenda não é o dos exércitos preparados para uma grande guerra, para um grande conflito. Armas poderosas que dizimam toda a humanidade quando elas são detonadas por vaidade, por ganância, por tantas coisas que os homens estão cheios. Mas a batalha horrenda é a espiritual. Essa batalha, irmãos, ela é terrível. E ela não para, porque ela é constante. E essa batalha espiritual, irmãos, é o que o Senhor quer nos mostrar na nossa vida, que existe algo além dessa vida que nós vivemos. Muita gente se desespera por tantas coisas, mas nós buscamos a força que vem do Senhor. Amém. Nós buscamos nos fortalecer no Senhor, porque é Ele que nos coloca de pé. Amados, em toda a história da Bíblia, toda a história que nós conhecemos, a vida, o mundo já divide antes de Cristo e depois de Cristo. Não existe outra coisa, é antes e depois. Em toda a história, quando nós lemos a história da Bíblia, em toda a evidência que nós vamos ver, é que desde os tempos antigos e dos primórdios, sempre ela enfrentou perseguições horrendas e absurdas. Não pense que nós estamos num país livre para pregar o Evangelho. Estamos aí, amados,
com toda a oportunidade que é nos dada. E o que nós vemos é uma morbidão de forma absurda que acontece. Tem pessoas que podem ter na sua casa várias e várias Bíblias. Tem pessoas que podem estar de contínuo na casa do Senhor, mas por coisas tão pequenas, tão sem expressão nenhuma, deixa de vir à casa do Senhor e buscar a face de Deus, e buscar se fortalecer no Senhor. Isso daí, irmão, já mostra que a pessoa não consegue entender que ele está vivendo uma batalha e uma perseguição contra a sua vida com Deus, porque ela se afasta, e ela sozinha jamais vai conseguir, porque quanto mais os dias se aproximam, quando o Senhor está se aproximando, mais as coisas estão para acontecer. E o que nós vemos são pessoas que não entenderam ainda, que precisam olhar para Jesus o quanto antes, porque Jesus está voltando. Amém. Amados, a igreja enfrentou muitas situações, dificuldade, e nesses momentos difíceis e desafiadores da igreja, ela nos mostra e mostra claramente e revela para nós que a força que mantém em pé é a fé em Cristo Jesus e o compromisso dos verdadeiros cristãos com Jesus Cristo. Aquele que tem compromisso com o Senhor. Então, irmão, a gente precisa entender que a gente não estamos aqui passando achando que as coisas são, é tudo maravilha, é tudo lindo. Não, nós vemos aí a situação desse pastor que está num lugar esmo, um lugar que não tem nada. Hoje de manhã eu até falei aqui, porque a mídia não mostra a situação deste homem, com as crianças dormindo no chão, sendo perseguida e fugindo da morte, porque isso, irmão, não interessa ao sistema mundano, não interessa, irmãos, a nós andamos contrário ao que o mundo anda, e não pense que é fácil. Não pense que aceitar Jesus, aceitei, está tudo bem, eu estou feliz, não tem luta. A luta começa dentro da nossa família, da nossa casa. Porque você, até para ir para uma festa determinada de pessoas da família, quando você se posiciona como alguém que ama Jesus, simplesmente ama Cristo, meu Deus, você já incomoda. Você já não é uma pessoa bem vista, porque você está incomodando. As coisas têm que fluir, mas parece que você está querendo afrontar. É isso que nós enfrentamos. Isso é uma perseguição, de certa forma. Não pense que nós estamos, está tudo bem. Não, irmão, nós temos que nos posicionar verdadeiramente. E sabermos que nós estamos aqui e nós não estamos de passeio, simplesmente tirando férias. Não, a gente está em guerra e a batalha é horrenda. Temos que tomar posições não para agradar ao homem, mas agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como eu sou grato, Deus, por o Senhor ter me tirado do lamaçal que eu vivia. Amado, nós temos que olhar para trás e dizer: Deus, obrigado. Porque antes, Senhor, eu estava cego nos meus questionamentos comigo mesmo. Eu achava que tudo que eu fazia estava certo, mas não estava. Porque sem Jesus nós escrevemos a nossa história toda errada. Mas quando nós reconhecemos, a gente aceita o Senhor, Ele começa a escrever conosco, com cada um de nós, a nossa história. E Ele diz: olha, aí não é um ponto, aí é vírgula, aí não é desse jeito, aí é assim, porque nós fazemos as coisas que agrada a Deus em primeiro lugar, em tudo.
Então, amado, a igreja, irmãos, ela é perseguida por causa de um reflexo da oposição daqueles que não querem Cristo. E a guerra não tem como fugir. A perseguição começou logo após o início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começou ali, onde aqueles fariseus, aqueles homens religiosos que queriam estar bem com o Império Romano e curtindo e aproveitando as benesses da sua posição social que eles estavam, isso estava incomodando muito eles. Eles iam perder as suas mordomias, eles iam perder os seus status, a sua posição social. Era isso que eles estavam vendo, e não é diferente dos dias de hoje. Amado, muitos olham só as coisas materiais, muitos só querem se dar bem nas coisas desse mundo e acham que isso representa a bênção de Deus, e pregam sobre isso. Aí nós vemos um pastor aqui num testemunho lindo, aonde ele está fugindo da morte, mas ele ama Jesus de uma maneira que impacta aquele que assiste e não se comove. Precisa rever seus conceitos, porque ele não quer riqueza. A riqueza que ele quer é ser cheio do Espírito Santo e fazer a vontade do Senhor, e com alegria. Nós vemos umas crianças onde elas estavam cantando com alegria. Nós temos as nossas casas, nós temos nossa vida, nós somos abastardos. Temos tudo. Estou abastado de tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho meu emprego, eu tenho meu carro, eu tenho minha casa. A gente, se não olhar, irmão, a gente está com uma Laodiceia, uma igreja que se sente maravilhosa, mas é pobre, miserável e nu. A gente tem que olhar a nossa vida, irmãos, não só por esse crivo que nós vivemos, mas nós temos que ter a visão espiritual de Deus, porque existe algo muito além do que os nossos olhos veem. O Senhor mesmo disse: eu vou preparar lugar, a casa do meu Pai há muitas moradas. E é para lá, irmão, que eu quero um dia cruzar a Canaã celestial, dizendo: Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me fortaleceu quando eu estava tão fraco. O Senhor não deixou, Pai, os meus irmãos olhar para trás. O Senhor não deixou, meu Pai, aqueles que estavam por caminhos e querendo fazer coisas que desagradavam ao Senhor, e o Senhor não permitiu. O Senhor despertou ele através da palavra, e fortaleceu ele, e fortaleceu ela, e elas ficaram firmes no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Quando Jesus começou o seu ministério, ali já começou a perseguição. Ainda hoje, em várias partes do mundo, a igreja sofre pela sua fé. Amado, a fé é em Cristo. O único nome que eles querem que nós venhamos negar é o nome de Cristo. É Jesus. Não tem outro alvo. É Jesus Cristo que incomoda o reino contrário ao reino de Deus. E existe. Os exemplos atuais, irmãos, incluem ameaças, prisões, extremismo e até mortes de irmãos pelo Evangelho. Esta hora, irmão, nós estamos pregando aqui, estamos aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra. Eu estou aqui falando do amor de Jesus e pregando a palavra, o Senhor falando comigo. Tem irmão padecendo agora. Tem pessoas nas prisões sofrendo as piores barbáries, mas ninguém vai ver, isso não vai passar nas televisões abertas, não vai passar em lugar nenhum, porque não interessa isso. Mas nós sabemos que existe a perseguição, nós sabemos e não devemos fechar os olhos para isso, e devemos orar mais e pedir mais ao Senhor, para que o Senhor nos fortaleça e nos dê força para orar mais e mais por todos os nossos irmãos espalhados em toda a face da terra. Como irmãos em Cristo, como discípulos de Jesus, devemos estar cientes do que a igreja enfrenta, não para ficarmos de braços cruzados. É olharmos, irmãos, situações tais como foi passado aqui, e você descer as suas lágrimas, e você vê o quanto você é abençoado por Deus.
quanto nós somos abençoados e quanto Deus tem nos guardado e nos livrado. E quanto mais a gente é abençoado, às vezes a gente esquece de olhar aqueles que sofrem. E o Senhor diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Não podemos ser insensíveis, precisamos orar, apoiar, perseverar na fé, crendo que o Senhor há de vir buscar a sua igreja, e nós somos igreja de Cristo. Aleluia. O Senhor vem buscar a sua igreja. Amado, o Senhor vem buscar, e Ele, quando vem buscar a igreja, Ele vai buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Aleluia. Amém. Nós vemos, irmãos, exemplos de fé na Bíblia, de cristãos, irmãos. A Bíblia mostra muita coisa, mas depois de coisas que não estão aqui, são coisas terríveis, a perseguição continua. A igreja primitiva dispersa por causa da perseguição, levando o evangelho a novos lugares. Ou seja, quanto mais perseguido, mais ela cresceu. Irmãos, nós temos que entender que aquele que é servo do Senhor Jesus Cristo, que é cheio do Espírito Santo, que ama a palavra do Senhor, é como uma clara de ovo, quanto mais bate, mais ela cresce. O crente, irmão, tem que entender que aquele que é remido no Senhor, é lavado pelo seu sangue, ele não tem medo de nada, ele apenas adora e glorifica o Senhor, porque ele sabe o Deus que ele crê. Amém. Aleluia. Aí nós vemos personagens como Estevão, o qual nós lemos, Paulo, um religioso, um homem, um jovem intrépido, um jovem criado aos pés de Gamaliel, se achava, ele era um homem, um jovem muito inteligente. Ao Senhor, é esse, é religioso, tem muita gente religiosa, tem muita gente, irmão, que vive trocando as coisas. Não seja um religioso, seja um discípulo de Jesus. Saia, irmãos, aonde você estiver, saiba que o Senhor está te vendo. Seja discípulo, não só dentro, um crente na igreja, seja lá fora, seja onde você entrar. Não compactue com as coisas que são contrárias, porque quando nós compactuamos com aquilo que não agrada a Deus, estamos de certa forma participando da perseguição contra a palavra de Deus, porque colocamos o nome do Senhor que está sobre nós para virar até piada. É o que mais nós vemos hoje. As pessoas estão trocando as coisas, ao invés de adorar a Deus, fica trazendo piadas, humor, coisas absurdas. Há 20 anos atrás você jamais ia ouvir certas coisas, de pessoas coach, de pessoas que vêm para alegrar, de pessoas que vêm, irmão, numa zombaria, de pessoas, irmão, que fica brincando com as coisas de Deus e falando em mistério, brincando de ser crente, e não está vendo que isso é algo nocivo para a sua própria alma, para a sua vida. Irmão, sejamos, irmão, pessoas coerentes. Irmão, precisamos olhar as coisas com o crivo da palavra e nos colocarmos em posição, porque se vier algo contra a palavra de Deus, eu não tenho que recuar com medo e não tenho que agradar ao homem, eu tenho que me levantar, mas vai ser apedrejado, não interessa. O que eu quero dizer é que Jesus me salvou. Aleluia. Jesus me transportou das trevas para a luz. Amém. Deus não deixa a tua igreja se calar em meio aos conflitos e as perseguições. Quanto mais persegue, mais ela fala do amor de Deus. Amém. Mais fala do evangelho. Estavam dispersos e a igreja crescia. A igreja levava o evangelho a outros lugares.
Personagens como Estevão, Tiago e Paulo enfrentaram sofrimentos, grandes foram os seus sofrimentos, mas permaneceram firmes na palavra do Senhor. Amém. Amados, eles não se manteram firmes porque eles eram valentes, não era porque era a sua força, não, é porque eles sabiam que só em Cristo eles seriam fortes, e eles foram tomando posição de verdadeiro discípulo de Cristo, foram cheios do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, nem pedras vai fazer você abrir a sua boca para amaldiçoar aqueles que te ofendem. Estevão estava sendo apedrejado, estava ali, já ia embora, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aos seus algozes vorazes babavam, eles estavam rangendo dentes, mas ele sabia que a sua guerra, a sua batalha não era contra o sangue nem contra a carne, mas contra algo que está além dos nossos olhos humanos, é algo que está no reino espiritual. E ele, vendo tudo isso, ele se põe de joelho e ora pelos seus algozes, porque quando ele levanta aos céus, ele vê o terceiro céu aberto, e Jesus em pé à direita do eterno Pai Todo-Poderoso, e ele diz: Senhor Jesus, não impute a eles mais este pecado. Sabe, quando está cheio do Espírito Santo, é saber perdoar aqueles que nos perseguem, os que nos maltratam, os que nos desprezam, os que olham para você com desdém. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, e o bem que está em nós é a palavra de vida, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Perseguição, venha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Nós fomos perseguidos, irmão, somos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz em Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 4, aleluia, 1 Coríntios no capítulo 4, Jesus é maravilhoso. Amados, perseguidos por amor ao Senhor, ele diz assim no capítulo 4, no verso 9, aleluia, olha bem que ele fala: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Tudo é por amor a Cristo. Perseguido porque ele ama Jesus. Sabe, em meio a essas dificuldades, nós devemos lembrar dos exemplos bíblicos e de nossos irmãos ao redor de todo o mundo. Devemos olhar as coisas, irmãos, dizendo: Senhor, eu tenho tudo, Pai. Pai, me ajuda a ser verdadeiramente um cristão. Será, meu Deus, que eu estou preparado? Será que realmente eu estou vivendo o Evangelho? Será que realmente, Senhor, eu tenho, Pai, forças de abrir mão de tudo? Quando for questionado ou colocar numa situação contra a parede, Senhor, será? Essa pergunta temos que fazer todos os dias para nós mesmos. Andar com a Bíblia, ir para a igreja, isso não quer dizer, irmãos, eu sou, irmãos, a gente tem que se aprofundar mais. Amém. Temos que mergulhar mais na palavra, temos que aniquilar mais o nosso eu,
abandonar todas as coisas verdadeiramente e olhar as coisas segundo o olhar de Deus, olhar as coisas segundo a palavra do Senhor e vivermos verdadeiramente o Evangelho, porque muitos irmãos não estão nem aí para as coisas que acontecem lá fora. O mundo está insensível. Aí a palavra de Deus: porventura achareis o amor na terra? O amor de muitos esfriará, a fé vai se esvair. Por quê, irmãos? O inimigo, ele é terrível. Que nós, irmãos, não venhamos fechar os olhos, mas apenas saber que existe pessoas que estão morrendo lá fora, existe missionários em campo, existe famílias passando aperto, passando luta, passando fome, frio, perseguição e morte. E nós aqui, irmãos, como devemos nos comportar? Fechar os olhos? Está aí a oração, começa dia 15, primeiro pela Coreia do Norte, que é terrível, mata de maneira, está nem aí. Você vê mídia falando? Você vê isso em algum canal? Não, não vai. É a igreja, irmão, que tem que entender que nós somos a igreja. Quanto mais unido, mais forte, mais ligado, uma união, uma só fé, um só pão, um só partir de pão, um só cálice, bebendo o mesmo, sabe? Para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A resposta da igreja, irmão, à perseguição, porque ela simplesmente ama Jesus. Deve ser, como já foi falado, oração, perseverança e testemunho fiel. Quantas pessoas estão na igreja, irmão, e é ridicularizado: tu é crente mesmo? Porque não toma posição. Se torna um sal insípido que não serve para nada, apenas para ser pisado. Amado, você tem um chamado, o Senhor te chama para fazer a diferença nesse tempo. O Senhor quer te usar para ganhar almas daqueles que estão perdidos. O Senhor te chama para saquear o inferno e povoar o céu. O Senhor te chama porque Ele te amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro e nós temos que amar até o fim, até o fim. Até o fim. Aleluia. Amém. A perseguição serviu para impulsionar a expansão do Evangelho. O Espírito Santo fortalece os que passam por tribulações. É o Espírito Santo que nos fortalece. O pastor Sandro me mandou algo, irmão, que eu preciso ler aqui, que eu fiquei impactado. A história, sabe, das coisas que acontecem, dos que aconteceu. Você tem que ler a história. Nós temos que dizer: Deus, eu preciso me encher mais do Senhor. Eu preciso me converter de verdade, Pai. Porque, Senhor Deus, Senhor, será que eu estou preparado? Será que nós estamos preparados, irmãos, para as coisas que está por vir? Irmão, encha-se do Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 5, verso 10 e 12, diz assim: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Alegrem-se e exultem. Aleluia. Amado, você entra na igreja, irmão, um cara fechado aparece, delegado da Polícia Federal, abre o sorriso. Abra o sorriso para Jesus, porque você é a pessoa mais feliz da terra. Ah, mas as lutas são grandes, mas o meu Deus é maior. Eu sou feliz, porque Jesus me chamou pelo meu nome. Alegre-se e exultem, porque grande recompensa os esperar no céu. E lembre-se de que antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Aleluia. Em Mateus 24, 9 e 10 diz: vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo, muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Em Mateus capítulo 10, verso 28, não
tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na sua alma, porque a tua alma é do Senhor, a minha alma é de Jesus, e é Ele que guarda a nossa vida. Tenham somente a Deus, temam a Deus, que pode destruir, meu irmão, e jogar a alma, sabe, o corpo e também a alma para o inferno. É esse Deus que nós amamos. Aleluia. Amado, a maldade chegou ao extremo. Aí quando nós vemos aqui, quando eu vejo esse testemunho, irmãos, amado, foi nesse contexto de perseguição horrenda, em 161 na era cristã. Havia este homem, sabe, que estava ali no poder, era Marco Aurélio Antônio, subiu ao trono do Império Romano. Ele era cruel, terrível. Aí, nesse contexto de perseguição horrenda, aparece uma mulher chamada, quando o pastor me mandou isso, eu digo, meu Deus, Deus, me põe essa fé, Pai, em mim. Enche-me, Senhor, desse Espírito Santo. É isso, Pai, nem a morte nós temeremos, porque eu sei que Jesus um dia há de nos chamar. Aqueles que morreram em Cristo, Ele ressuscitará primeiro. Se morrer no Senhor, Ele é fiel e justo para nos ressuscitar. Nem da morte teremos medo. A mulher chamada Felicidade, essa mulher foi martirizada juntamente com seus 7 filhos. Quando eu li isso, irmãos, o imperador foi informado que essa mulher se recusava a adorar os deuses do panteão romano e que eles estavam evangelizando toda a cidade de Roma. Olha o ódio. Sabe o que muitos querem? Não pregue. E a palavra de Deus diz: pregue a tempo e fora de tempo. Não pode, senão vai machucar. Machucar quem? A palavra de Deus é que liberta. É verdade. Não, é o jeito humano. Vamos para cá, estratégia para. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, e pregue cheio da unção do Espírito Santo, e diga: Jesus te liberta, porque Ele é fiel. Aleluia. Perseguida porque pregava a palavra, como ela não cedeu, não voltou atrás da sua fé, Públio passou a gritar e ameaçar essa mulher, porque Públio era o prefeito de Roma e foi encarregado de interrogá-los. Como ela tinha boa reputação entre o povo, era rica, Públio começou interrogando de forma calma, serena e tranquila com aquela mulher. Meu amado, eu quero ter, irmão, sempre buscar de Deus uma fé, irmão, que a gente não venha retroceder nunca. Ele fazia promessas a elas, e as mais promessas, se ela simplesmente negasse a fé e parasse de pregar. Como ela não cedeu e não voltou atrás na sua fé, Públio passou a gritar com ela, ameaçar ela com torturas severas e terríveis. Ela respondeu o seguinte a esse prefeito: o Senhor não me convencerá com as suas promessas e nem com as suas ameaças. Tenho experimentado em meu coração o trabalho do Espírito Santo em mim, que me dá o poder e me prepara para as terríveis torturas. Com a ajuda do Senhor Jesus, eu posso suportar tudo o que me fizer e ainda permanecer firme na minha confissão de fé em Jesus Cristo, porque eu o amo. No dia seguinte, diante do trono, Públio declarou: muito bem, mulher, se você quer morrer, que morra sozinha, mas tenha compaixão pelo menos pelos seus 7 filhos. Amado, quando eu li isso, aconselha eles a se salvarem a sua própria vida, sacrificando aos deuses e negando a esse Jesus Cristo. É isso que eles querem. Ela respondeu: prefeito, sua compaixão é a pura maldade, seu conselho é
pura crueldade, pois se meus filhos sacrificarem aos deuses, estarão com isso entregando a vida aos demônios do inferno, que são os seus deuses. Então, voltando-se aos seus filhos, Felicidade disse: ó mãe cheia do Espírito Santo, fique firme na fé, meus filhos, não recue, não retroceda. Jesus e os seus santos o aguardam no céu, há um lugar no céu para você. Portanto, lute bravamente por sua alma e mostre sua felicidade a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Que coisa linda, irmãos. Estamos preparados, irmão? A gente está só aqui brincando de ser crente. Isso é muito forte. Sabe, nesse momento o prefeito gritou dizendo: mulher, como você encoraja seus filhos a desafiar os mandamentos do imperador na minha presença? Não seria melhor que os aconselhasse a ser obediente em vez de rebeldes? Depois disso, o prefeito ainda interrogou Felicidade e cada um dos seus filhos em particular, fazendo-lhes promessas e ameaças, mas nenhum deles negou a Jesus. Frustrado por não conseguir o que queria, Públio enviou uma nota ao imperador dizendo que aquela família continuava obstinada em sua fé em Jesus Cristo. Aleluia! Então, amado, então o imperador Marco Aurélio sentenciou todos à morte, e na sentença, Felicidade morreria por último, só para ver os seus filhos, 7 filhos, morrerem sendo torturados diante dos seus olhos. Amado, leia isso e veja como é forte, irmão. Nós estamos preparados, irmãos. Sabe, a gente tem que olhar. Nos 4 meses seguintes, a sentença foram executadas. Enéros, o mais velho, foi açoitado à frente da sua mãe e dos seus irmãos. Na ponta do chicote havia uma pequena bola que dilacerava quase todo o corpo daquele pobre rapaz até a morte. Félix e Felipe foram espancado com paus até a morte. Silvano foi jogado de uma grande altura. Os 3 mais novos, Alexandre, Vital e Marcial, foram trazidos a um diante da sua mãe e decapitados. Por fim, em meio às lágrimas, depois de presenciar a morte de seus 7 filhos, Felicidade, já ansiosa para se encontrar também com Jesus e seus filhos que foram decapitados, com a mesma espada que foi decapitado o seu filho, que ceifou a vida dos seus filhos, também ceifou a ela. Aleluia! Aí em Mateus capítulo 16, verso 25, 26 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ah, meu amado, você é de Jesus. Não olhe para trás. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer: não desista de adorar ao Senhor Jesus. Ele te chamou pelo nome e Ele tem grandes coisas para mim e para você. Aleluia! Agora, por que, irmão, tanta maldade, ódio, perseguição e violência contra, irmão, aquele que ama Jesus? Por quê? Porque, irmãos, os crentes são tão odiados, são tão desprezados, tão maltratados, como foram Felicidade e os seus filhos. Era de esperar, irmão, dentro de uma lógica racional, dentro de uma lógica, que uma pessoa que possuísse qualidades tão nobres como misericórdia, mansidão, humildade, pacifismo, recebesse em troca o aplauso, o reconhecimento, o respeito e a tolerância. Era de se esperar que uma pessoa que ora por seus governantes, que ora pelos seus inimigos, que ora por todas as famílias que nos cercam, ser uma pessoa, irmãos, com uma visão diferente. Amados, isso é incompreensível, mas é isso, irmão, que nós enfrentamos. Não pense que servir a Jesus é estar numa rede tomando água de coco. Não, bem-vindo à guerra. A guerra, ela existe. Era de se esperar que uma pessoa que ora por seus governantes, que é fiel à esposa ou ao marido, que paga seus impostos, que não rouba, não mata e vive sempre para promover a paz,
fosse a mais honrada e respeitada na sociedade, mas é o inverso. Mas acontece justamente o contrário. O crente é perseguido, caluniado, maltratado, desprezado e muitas vezes morto por um único motivo: praticar a justiça, fazer o que é certo e não viver ao sistema mundano da nossa sociedade e amar exclusivamente, de maneira maravilhosa e linda, a Jesus Cristo, que nos amou primeiro. Aleluia! Esse Jesus é maravilhoso. Aleluia! A nossa resposta, irmão, deve ser de fé, oração, testemunho ativo, sabe, levando, esperança onde quer que nós andamos, aonde quer que eu vá, aonde quer que você vá também. Nós devemos levar esperança aonde há dor, aonde há sofrimento. Temos que levar a vida, e a vida é a palavra de Jesus. A vida é Jesus, a vida está em Cristo, e nós somos a igreja de Deus. E a vitória final, por mais que o inimigo queira, é da igreja do Senhor. A perseguição não prevalecerá, pois Cristo garantiu a sua vitória. Eu creio que o Senhor há de vir buscar a sua igreja para morar nos céus com Ele. Lá não haverá choro, ranger, dor, sofrimento. Não haverá, irmãos, para passar por cirurgia. Não haverá, irmão, roubo. Não haverá mentira. Não haverá nada. Haverá apenas a paz eterna do Senhor, e nós vamos triunfar, porque Jesus já venceu o mundo. Aleluia! Aleluia! Por isso eu encerro dizendo o que está lá em Romanos, no capítulo 8. Aleluia! Romanos, no capítulo 8, eu quero ler com meus irmãos. Aleluia! Porque Jesus é bom o tempo todo. Sabe, todas essas coisas que nós vemos em situações, isso não é nada diante do nosso Deus. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, verso 31, diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Ele é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, e eu creio, Pai, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Salvador, e venceu a morte. Aleluia! Jesus disse: tetelestai, está consumado. Não te deixarei só, e Ele nunca nos deixa só. Esse Jesus é maravilhoso. Igreja perseguida, fique firme,
Não olhe para trás e vá em frente, olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, o Jesus ressurreto, que venceu a morte e que está à destra de Deus Todo-Poderoso, e Ele há de vir buscar a sua igreja. Aquele que morrer em Cristo será ressuscitado primeiro, e aquele que morreu com alegria, dizendo: Jesus me salvou, e Ele nunca me deixa só. E você pode fazer o que quiser, mas eu não largo meu Jesus. O amor que eu tenho pelo Senhor é maior do que qualquer coisa, porque Ele me amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé, aleluia, e glorifique a Ele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia, Deus, aleluia. Oremos, igreja. Pegue esse relógio e ore. Hoje é pela Coreia do Norte, amanhã é outro país que está em segundo, sabe, precisando, irmãos, da nossa oração, os nossos irmãos, porque eu creio que um dia todos nós estaremos juntos, naquele grande coral, cantando para Jesus e glorificando Ele que vive e reina para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos, por mais que você passe por lutas, eleve seus olhos aos céus, porque é do alto que vem o nosso socorro. Aleluia.